bem? Estamos de volta e eu não sei se você sabe, mas demência é uma alteração mental na qual existe perda de funções do cérebro. A demência mais famosa é a doença de Alzheimer. Você conhece alguém que tem Alzheimer? Convive com alguém com Alzheimer? Bom, o Dr. César vai trazer aqui importantes informações sobre como prevenir este problema de saúde. Confira agora no Claramente. Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao Claramente. Demência tem que ver com perda da função cerebral. É um conjunto de sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida da pessoa, levando a problemas cognitivos de memória, raciocínio e afetando também a linguagem, o comportamento e alterando a própria personalidade. Em todo o mundo, cerca de 50 milhões de pessoas vivem com demência. A revista médica de alto prestígio científico chamada The Lancet publicou em 30 de julho de 2020 um artigo chamado Prevenção, Intervenção e Tratamento da Demência, relatório de 2020 da Comissão Lancet. Tem muita informação nesse relatório, mas eu gostaria de compartilhar com você sobre 12 fatores de risco modificáveis sobre a demência, sendo a doença de Alzheimer a demência mais conhecida. O artigo da revista The Lancet comenta que o número de pessoas mais velhas, incluindo aquelas que vivem com demência, está aumentando à medida que a mortalidade entre os jovens diminui. No entanto, a incidência de demência específica por idade caiu em muitos países, provavelmente devido a melhorias na educação, nutrição, cuidados de saúde e mudança no estilo de vida. Quais são esses 12 fatores de risco potencialmente modificáveis que podem ajudar na prevenção de demências, como a doença de Alzheimer? São estes: menos educação, hipertensão arterial, deficiência auditiva, tabagismo, obesidade, depressão, sedentarismo, diabetes, baixo contato social, consumo excessivo de álcool, lesão cerebral traumática e poluição do ar. Esses 12 fatores de risco modificáveis respondem por cerca de 40% das demências em todo o mundo, que, consequentemente, poderiam, teoricamente, ser evitadas ou retardadas. O potencial de prevenção é alto e pode ser maior em países de baixa e média renda, onde ocorrem mais demências. Nunca é muito cedo nem muito tarde no curso de vida para a prevenção da demência. Riscos na infância, como menos educação, afetam a reserva cognitiva. Fatores de risco da meia-idade, entre 45 e 65 anos, e na velhice, pessoas com mais de 65 anos, influenciam a reserva e o desencadeamento de desenvolvimento de doenças neurológicas. Cultura, pobreza e desigualdade são os principais motores da necessidade de mudança. Os indivíduos mais carentes são os que mais precisam dessas mudanças e obterão os maiores benefícios. A política deve priorizar a educação infantil para todos. Iniciativas de saúde pública que minimizam o traumatismo craniano e diminuem o consumo prejudicial de álcool podem reduzir potencialmente a demência de início precoce e tardia. O controle da pressão arterial sistólica na meia-idade deve ter como objetivo 130 milímetros de mercúrio ou menos para retardar ou prevenir a demência. Parar de fumar, mesmo mais tarde na vida, atenua esse risco. O tabagismo passivo é um fator de risco modificável menos considerado para a demência. Muitos países restringiram essa exposição. A liderança política deve acelerar as melhorias na qualidade do ar, especialmente em áreas com alta poluição do ar. A recomendação da comissão científica da revista médica The Lancet é para você manter-se cognitivamente, fisicamente, socialmente ativo na meia-idade e mais tarde na vida, embora existam poucas evidências de qualquer atividade específica de proteção contra a demência. O uso de aparelhos auditivos parece reduzir o risco excessivo da perda auditiva. O exercício físico contínuo na meia-idade e possivelmente mais tarde na vida protege da demência, contribuindo para reduzir a obesidade, o diabetes e o risco cardiovascular. A depressão pode ser um risco de demência,
mas mais tarde a demência pode causar depressão. Vejamos um resumo das recomendações para a prevenção e o tratamento das demências sugerida pela comissão dessa revista top, de medicina que eu falei, a The Lancet. A modificação de 12 fatores de risco pode prevenir ou atrasar até 40% das demências. A prevenção diz respeito a políticas e indivíduos. As contribuições para o risco e a mitigação da demência começam cedo e continuam ao longo da vida, portanto, nunca é cedo ou tarde demais. Essas ações requerem programa de saúde pública e intervenções individualizadas. Além das estratégias populacionais, a política deve abordar os grupos de alto risco para aumentar a atividade social, cognitiva e física e saúde vascular. Foram sugeridas ações específicas para fatores de risco ao longo do curso de vida, como mantenha a pressão arterial sistólica com 130 ou menos, na meia-idade por volta dos 40 anos. Incentive o uso de aparelhos auditivos para a perda auditiva e reduza a perda auditiva, protegendo os ouvidos da exposição excessiva ao ruído. Reduza a exposição à poluição do ar e ao fumo passivo do tabaco. Previna ferimentos na cabeça. Limite o uso de álcool, pois o uso indevido de álcool e o consumo de mais de 21 unidades semanais aumenta o risco de demência. Evite o hábito de fumar e apoie a cessação do tabagismo para parar de fumar, pois isso reduz o risco de demência mesmo em idade avançada. Ofereça educação primária e secundária para todas as crianças. Reduza a obesidade e diabetes. Mantenha atividade física ao longo da vida. Procure ter boa qualidade de sono. Combata a desigualdade e proteja as pessoas com demência. Como a maioria das pessoas com demência tem outras doenças e pode ter dificuldades para cuidar da sua saúde, o que pode resultar em hospitalizações potencialmente evitáveis, recomenda-se que se cuide da sua saúde física, mental e assistência social e apoio. Deve-se gerenciar sintomas neuropsiquiátricos e ter cuidados com drogas psicotrópicas, que são as que atuam no cérebro, como os tranquilizantes, antidepressivos, neuroléticos, estabilizadores do humor, indutores do sono, as quais geralmente são ineficazes e podem ter efeitos adversos graves. Importante também cuidar dos cuidadores familiares, ou seja, ver como ajudar aqueles que estão cuidando dos doentes com demência. Importante agir agora na prevenção, na intervenção e cuidado da demência irá melhorar muito a vida e a morte de indivíduos com demência e suas famílias e, portanto, a sociedade. Então, você já deve ter ouvido falar sobre usar a sua mente ou perdê-la. Isso sugere que a atividade mental, em geral, pode melhorar a função cognitiva. Pessoas em empregos mais exigentes do ponto de vista cognitivo, ou seja, onde você tem que pensar mais, tendem a apresentar menos deterioração cognitiva antes e às vezes depois da aposentadoria do que aqueles em empregos menos exigentes. Um estudo de 12 anos com 1.658 pessoas descobriu que a idade de aposentadoria mais elevada, mas não o número de anos de trabalho, estava associada a um menor risco de demência. Uma informação importante quanto às pessoas com demência em relação à doença da pandemia, a Covid-19, é que é preciso praticar medidas rigorosas de saúde pública, de equipamentos de proteção, higiene, incluindo a não movimentação de funcionários ou residentes entre asilos ou admissão de novos residentes quando não se sabe se eles estão contaminados. Também é imperativo que se faça testes frequentes e regulares de funcionários em lares de assistência, testes para infecções, garantindo que os funcionários tenham auxílio-doença caso necessite se afastar do trabalho. O teste residencial deve abranger tanto pessoas assintomáticas quanto sintomáticas quando houver exposição dentro de casa ao Covid-19. Além disso, também é importante reduzir o isolamento, fornecendo o equipamento necessário e um breve treinamento aos familiares sobre como se proteger e proteger outras pessoas da Covid-19, para que possam visitar seus parentes com demência em casas de repouso com segurança quando isso for permitido.
Bom, eu fico por aqui lembrando que o que eu falei sobre medicamentos, vários medicamentos, eles são mais perigosos para pessoas com demência, mas evidentemente ele tem sua eficácia em pessoas que necessitam deles. Fico por aqui e espero você no próximo Claramente. Até lá. Obrigada, doutor César. Olha, esse assunto é muito importante, muito valioso. Realmente vale a pena você rever esse e outros conteúdos do Claramente também na nossa playlist do YouTube. Anota aí o endereço. É youtube.com/Vida e Saúde NT. E no próximo bloco tem receita, olha só, 3 bebidas deliciosas para você. Suco de verão, limonada indiana e kiwi refrescante. A gente te ensina logo depois do intervalo, que é rapidinho, não sai daí não.